Om Gyanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chukshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Istadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismera Hasar Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haribriye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Nitarila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivraja Kacharya Ashtotara Sata Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E também a todos os mestres do passado, presente e do futuro. A todos Tirupanu Gauriya Guru Varga, todos os Tridanda Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas e Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia de Srila Gurudeva e de todos os Mahabhagavatas Acharyas, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do livro Nitya Dharma. O capítulo de hoje é As Divisões da Religião. Todas as variedades de Dharma, ou seja, os deveres religiosos ocupacionais, predominantes neste mundo, podem geralmente ser divididos em três categorias. A primeira, religião impermanente, que não aceita a existência de um Senhor supremo, né? E da eternidade da alma. Tá? Então são as religiões impermanentes. A segunda categoria são as religiões, a religião circunstancial, que aceita a eternidade do Senhor Supremo e também das entidades vivas, mas apenas prescreve, né, meios temporários para se obter a misericórdia do Senhor. E a terceira categoria, a religião eterna, ou o Nitya Dharma, ou Sanatana Dharma, na qual o esforço para servir a Deus, através da qual nós nos esforçamos para servir a Deus através do amor e da devoção puros. Bom, religião eterna, embora conhecida diferentemente, né, de acordo com o país, a raça, a língua, é apenas uma. E ela é o quê? A função suprema e absoluta de toda entidade viva. Função, no caso aqui, seria o que? A ocupação.
né? Ela é a ocupação absoluta e suprema de toda a entidade viva. Então essa é a religião eterna, não importa em que parte do planeta, nem mesmo em outros planetas superiores, celestiais, em planetas inferiores, não importa em qualquer parte da existência, a religião eterna ela é uma só. A religião que prevalece como Vaishnava Dharma é este ideal eterno e mais elevado da religião suprema, ou da religião eterna. Então é aqui que a gente pode associar, né, como eu expliquei na última aula, Sanatana Dharma com Vaishnava Dharma, ou Bhagavat Dharma. Os três são sinônimos. Então quando os Vedas falam em Sanatana Dharma, os Vedas estão falando de Vaishnava Dharma. Por quê? Muito simples. Como nós estudamos na última aula, Sanatana significa eterno e Dharma é a ocupação da alma, a ocupação eterna da alma. Então, ela só pode estar ligada com a relação da alma com Deus, porque só Deus é eterno. Além da alma, o outro ente eterno é Deus. Então, se você considera como um Dharma fazer adoração a semideuses como Durga, Ganesha, tá? etc., etc., ou adoração aos antepassados, ou adoração aos elementos da natureza, né? Todas essas adorações, elas são adorações o quê? Temporárias. Por quê? Porque a vida desses entes é temporária. Então, quando nós falamos em Sanatana Dharma, não está incluído a adoração de ninguém mais a não ser de Deus, de Vishnu. O nome Vaishnava se refere ao quê? Àqueles que adoram Vishnu. Quem é Vishnu? Vishnu é um nome para Deus, é sinônimo de Deus. Então, Vishnu não é uma pessoa em si. Vishnu é simplesmente Deus. Tá? Vishnu inclui quem? Krishna. Krishna é a suprema personalidade de Deus, de Vishnu. Ele é o próprio Deus na sua forma completa. Então não é que Krishna vem de Vishnu e Vishnu é alguma entidade separada. Não, Vishnu é só um nome. A personalidade é Krishna. Tá? Só que ele tem outras expansões, né, manifestações que têm menos poder do que ele, mas que também são eternas. Então, sendo assim, você também é um Vaishnava quando você adora Brahma, Narayana, Nisrinha, Vamana. Tudo isso é chamado de Vaishnava. Ou seja, só aqueles que adoram alguma manifestação de Deus é que pode ser incluído no Sanatana Dharma. Correto? Isso é algo que muita gente não entende, mesmo na Índia. Eles acham que Sanatana Dharma é qualquer coisa que você faça que está relacionada aos Vedas. Então, é preciso fazer uma diferenciação. Uma coisa é a cultura védica, outra coisa é o Sanatana Dharma. A cultura védica, ela inclui adoração a semideuses, ela inclui adoração aos antepassados, inclui adoração a uma série de coisas, a práticas das mais variadas, rituais de fogo, né? Enfim. Tá? Inclusive o próprio impersonalismo, né? Que são dos Gyanis, Karma Yoga. Krishna descreve tudo isso, no Bhagavad Gita inclusive. Mas isso não significa que isso seja o Sanatana Dharma. Tá? Muita gente, por incrível que pareça, indianos principalmente, o que dirá ocidentais, mas principalmente os indianos, muitos não entendem isso, a grande maioria não entende isso. Acha que Sanatana Dharma é qualquer prática da cultura védica. Cultura védica é todo elemento que está dentro da literatura védica, né, que faz parte da literatura védica. Isso é cultura védica. Tá? Agora, o que os Vedas estão recomendando enquanto religião, isso se chama Sanatana Dharma. Correto? É muito importante entender esse ponto. Tá?
Então, voltando aqui, a religião que prevalece, né, como o Vaishnava Dharma, é a única, né, ou o único ideal eterno e supremo, né, eterno e supremo dessa religião eterna. Então, a execução circunstancial de deveres religiosos, né, não contém em si cultivo espiritual, né, ou a prática da religião eterna. Ao contrário, né, ela visa indiretamente, né, alcançar esse bem espiritual eterno, e consegue oferecer o quê? Uma utilidade parcial. Tá? Nesses processos que são constituídos dessa religiosidade impermanente, né, esses processos eles são o quê? Desprovidos da ocupação eterna da alma, e na verdade são considerados como atividades animalescas e devem ser completamente rejeitados. Ou seja, aqui Srila Gurudeva está dizendo que tudo aquilo que se propõe ser religioso, mas na verdade não cumpre com a função de religião eterna, porque não está ligado com a relação direta da alma com Deus, na verdade é meramente o que? Uma atividade animalesca. Aqui ele cita então um verso do Hitopadesha, número 25. Seres humanos são comparados aos animais enquanto possuem a capacidade de comer, dormir, se proteger e acasalar. Mas a qualidade de ser religioso, ela é exclusiva dos seres humanos. Sem uma vida espiritual, os seres humanos não são melhores do que os animais. Nós sempre falamos isso aqui nas aulas. É muito importante que nós tenhamos esta consciência de que adorar a Deus, conhecer a Deus, se relacionar com Ele, né, constitui a especialidade deste nascimento humano. É por isso que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Deus deu ao corpo humano e à consciência humana a capacidade de interagir com Ele. Isso não é dado a nenhum outro corpo ou a nenhuma outra consciência. É claro que as consciências estão relacionadas ao tipo de corpo. Então você não pode ter um corpo de porco, por exemplo, né, com uma consciência avançada, né, de um ser humano. Então cada corpo ele já é em si o quê? O molde da consciência. Ele é um molde para a alma. O corpo não está dissociado da consciência. Quando você olha para uma pessoa, você vê a expressão facial dela, você vê o desenho do corpo dela, você consegue definir claramente o nível de consciência dela. Claro que você precisa treinar o seu olhar para isso, você precisa, inclusive, já estar muito avançado espiritualmente, mas isso é possível. Isso é possível. Você vê a ignorância estampada no rosto de alguém, ao ponto em que você também pode ver a iluminação estampada no rosto de alguém. Isso é fácil. Basta você ter um pouco de conhecimento das Escrituras, um pouco de experiência, e você vai conseguir captar, né, só de olhar para o formato do corpo, o nível da consciência. Para a expressão facial, principalmente. No ser humano fica a expressão facial, mais do que qualquer outra coisa. Dos animais, os corpos são praticamente iguais, as expressões também.
As variações existem, mas são poucas, e no entanto eles já representam aquilo que você está vendo. Mas o ser humano é bem mais complexo, né? O ser humano tem a capacidade da dissimulação. Ele pode fingir ser. Ele pode tentar enganar. Mas só engana quem não tem o conhecimento. Por que tantos falsos gurus fazem sucesso? Porque as pessoas não têm a capacidade de olhar para esses gurus e já de cara concluir que eles não são pessoas sérias. Eu não quero citar nomes, mas existem vários, mundo afora. E é interessante que eu sempre tive essa sensibilidade. Antes mesmo de eu escolher o meu mestre, eu já bati o olho em cima de todos esses gurus que eu, obviamente, rejeitei até conhecer o meu mestre, e falava, não quero nem ouvir, porque nem precisa ouvir. Só de ver, eu já tinha aquela percepção. Isso continua até hoje. Quando aparece qualquer figurão novo aí no mercado dos gurus, bater o olho e ver que, nossa, vai enganar muita gente. Vai enganar muita gente. Mas cada um tem o seu karma. Se a pessoa está lá, é porque ela tem um karma, não tem quem tire ela dali. Inclusive, esses gurus, eles são uma forma de punição para essas almas. Então, por um lado, você tem a culpa do guru, que é também uma alma independente, mas Krishna acaba usando essa atitude desse falso guru para punir outras almas que têm um karma negativo nesse sentido. Tá? Então, é um karma coletivo. A gente pode tentar salvar, ajudar? Pode, mas não precisa se esforçar tanto, porque se a pessoa já está ali envolvida e ela não teve aquela inspiração de Paramatma no coração, dizendo para ela não se envolver, é porque ela precisa estar ali. Então, você não precisa se preocupar. Você não precisa querer ser mais piedoso do que Deus. Esse é um ensinamento muito importante. Não queira se apiedar do mundo mais do que Deus. Você não é mais piedoso do que Deus. Você não é mais misericordioso do que Deus. E às vezes Deus dá uma punição para alguém, porque é aquilo que ela precisa passar, aquilo que é para o bem dela. E aí, muitas vezes, tem pessoas que tentam romper com isso. Então, quando você entra num estágio um pouco mais avançado, você começa a ver o mundo com muito desapego. E, inclusive, você passa a entender que fazer o bem para o outro não é simplesmente tentar aleatoriamente ajudar, aleatoriamente, porque você já sabe que há certas situações em que você não consegue mudar e você simplesmente não desperdiça energia. Isso vem com a experiência, de você saber aqueles que de fato podem ou não. E a grande maioria não pode ser ajudada, não tem como você mudar. Aquele karma depende dela, depende de um despertar dela, depende de uma conclusão das experiências que ela vai viver, e é errando que ela vai encontrando o caminho correto. Quando ela vê que aquele guru não pode satisfazer aos anseios espirituais dela, quando ela vê que aquele guru está envolvido com práticas ilícitas, quando ela perceber que a vida espiritual dela não está avançando, mas que na verdade os apegos materiais é que estão aumentando, enfim, uma série de sintomas que a gente pode perceber. Tá? Aí a pessoa vai por si só. Quando ela tiver um mérito espiritual, quando ela já tiver sinceridade suficiente, Paramatma automaticamente guia ela para um guru autêntico. É assim que funciona. É claro que os gurus autênticos, eles estão pregando, eles estão falando. Por quê? Se eles não falassem, não ia ter como a pessoa identificar quem é
Então eles estão falando. Só que eles estão falando não achando que eles vão, inclusive, mudar o mundo. Nenhum guru fidedigno tem a pretensão de querer mudar o mundo. Só os falsos gurus é que se apresentam como os salvadores do mundo. Um guru autêntico nunca tem a ilusão de que ele vai salvar o mundo, de que ele vai ajudar todas as pessoas, que ele vai fazer uma revolução em massa. Isso não existe. Ele sabe que isso é impossível. O karma das pessoas não permite. Então ele se foca. E muitas vezes ele é alvo de críticas porque ele se torna seletivo. E muitas vezes ele vai excluir certas pessoas, né, daquele círculo dele, já com aquela consciência de que essa pessoa não pertence a esse círculo. Só que aquela pessoa ela acha que pertence, só que ela ainda não pertence, ela não tem ainda qualificação para estar ali na associação de um devoto puro, de um guru autêntico, né? E ela vai espernear por algum tempo e vai inclusive criticar esse guru, dizendo que ele não tem misericórdia para dar. Ele tem sim, só que a misericórdia vem no momento correto, né? Se toda vez que você ajoelhasse, pedisse a misericórdia divina, ele desse, né, seria muito bom, mas a gente sabe que não é assim que funciona. A gente sabe que a misericórdia de Deus ela vem no momento certo, quando ele quer dar a misericórdia, não é quando você pede a misericórdia. Então, o mesmo se refere ao guru, ao mestre. Não é quando você quer a misericórdia do mestre, é quando você se qualifica para receber aquela misericórdia, e aí ela vem automaticamente. Né? Certa vez, Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, que é o meu sannyasa guru, ele falou: não peça por misericórdia, não peça por bênçãos. Não funciona dessa maneira. Faça por onde haja de tal maneira que essas bênçãos e essa misericórdia vai recair sobre você automaticamente. Por quê? Porque Deus já está dando essa misericórdia. O mestre ele já está dando essa misericórdia. Agora, o que está faltando é você se qualificar para conseguir receber. Eles são como um sol que emanam essa misericórdia 24 horas por dia, indiscriminadamente. Entende? Então o problema não é ele te aceitar no círculo pessoal dele. O problema é que você não está qualificado para isso. E aí no momento em que você artificialmente tenta participar daquele círculo, você vai acabar cometendo ofensas. Então, para prevenir que você cometa ofensas, o mestre está te distanciando, te afastando. Fala, não vai, fica com aquele outro mestre lá. O seu momento não é aqui agora. Você precisa ainda purificar um monte, aprender muito mais ainda, pagar um monte de karma negativo, um monte de ofensas que você cometeu. E se você se revolta contra esse mestre, você está se dando um atestado de idiota. Porque no momento você diz que aquele mestre ele é perfeito e ele é o ideal, e quando ele te contraria, você já vira e fala, então não é. Entende? Então não é. Tem muita gente assim. Isso chama-se imaturidade espiritual. Tá? Bom, vamos voltar aqui então ao nosso tópico. Eu estava explicando então como que há os diferentes níveis de consciência e o ser humano tem a necessidade de fazer o quê? Religião. O ser humano que não faz religião, no caso a religião eterna, ele pode a qualquer momento nascer como um animal, de novo, porque ele está desperdiçando a oportunidade, né, que ele recebeu com aquele nascimento humano. Tá? Então, aquela religião, né, na qual a natureza do eu, ou seja, a alma, né, não é cultivada, né, na qual esforços são feitos para aumentar, né, o quê? A ingestão de alimento, o comer, o dormir, o acasalar e o se defender. Religiões nas quais o seu
desfrute temporário pelos objetos dos sentidos são estimulados, como se isso fosse o objetivo da vida humana, isso é como atividades ocupacionais de um animal. E tem muitos grupos, que se dizem grupos espirituais, de religião, etc., etc., que na verdade estão incentivando as pessoas a comerem carne, beberem álcool, fazerem sexo ilícito, praticarem jogos de azar, enfim, desfrutarem do mundo, como se o mundo estivesse aqui para o nosso desfrute. Tá? E isso você pode incluir já todas as religiões mais famosas. O que dirá dos outros grupinhos de seitas e, enfim, e tudo mais. Tá? Então, basicamente, se você tira o Sanatana Dharma, o resto está praticamente tudo de um lado só. Você tem uma religião eterna de um lado. E as outras, na verdade, não são essa religião eterna. Eu expliquei isso na última aula. Como que a prática das outras religiões, o sadhana, a prática que vai levar à perfeição, é diferente da própria meta que eles buscam. Ou seja, não é um processo absoluto e eterno em si mesmo. É um processo que varia, é um processo relativo. Tanto que, ao longo da história, eles vêm modificando essa prática espiritual constantemente em todas essas religiões, cristianismo, judaísmo, budismo, etc. Mas no Vaishnavismo, não. O que nós praticamos hoje foi praticado há 5.000 anos atrás, quando Krishna estava presente, foi praticado na era anterior de Dwapara, foi praticado em Treta Yuga pelo Sr. Rama, foi praticado em Satya Yuga por Prahlada Maharaj e vários outros santos e sábios. Tá? É a mesma prática, tanto que nós seguimos ainda as instruções de Prahlada Maharaj, que foi Satya Yuga. Pode botar aí uns bons 2 milhões de anos. Shravana Kirtanam Vishnu Smaranam Pada Sevanam Archanam Vandanam Sakyam Manivedanam Iti Punsharpita Vishnu Bhakti Sennavalakshana. Esses são os 9 processos de Bhakti feita para a adoração de Vishnu. Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam. Ou seja, ouvir, cantar, se lembrar. Pada Sevanam, adorar os pés lótus do Senhor, ou utilizar os seus pés para peregrinar pelos locais de passatempos do Senhor. Archanam, adoração do Senhor com parafernálias. Vandanam, preces, orações. Servidão, dasyam, sakyam, amizade para com Deus. Atmanivedan, a rendição completa da alma. Ou seja, não só esses 9, na verdade são 64 processos de Bhakti que são eternos. E não muda. O Siddhanta, a conclusão não muda. O Siddhanta, ou seja, a nossa filosofia não muda. A prática não muda, o ritual não muda. Nada muda. Por quê? Porque é eterno. Não tem como você passar por reformulações dentro do Vaishnavismo. Impossível. Tá? Bom, então, através disso, é de fato completamente impossível satisfazer o anseio do ser humano por essa meta transcendental, que é escapar de todos os problemas materiais e alcançar a felicidade pura. Portanto, foi dito no Srimad Bhagavatam 11.3.18. Todo ser humano neste mundo, todos os seres humanos neste mundo estão inclinados para a prática de atividades materiais, com o objetivo de o quê? Se libertarem dos problemas e alcançarem a felicidade. Mas resultados opostos podem ser vistos. Em outras palavras, nem os problemas
são removidos, nem a felicidade é alcançada. E também sobre esse ponto, outro verso do Srimad Bhagavatam 11.9.29 apresenta qual é a instrução mais elevada para todas as pessoas do mundo. Que diz: após vagar através de 8.400.000 espécies de vida e obter com grande fortuna este raro nascimento humano, o qual, embora seja temporário, permite que tenhamos a possibilidade de alcançar a perfeição máxima. E é por esta razão que uma pessoa sábia não desperdiça um momento sequer e se esforça constantemente para obter este benefício último, enquanto existir vida neste corpo, que antes que a morte lhe ataque. Ou seja, só através do corpo humano é que você tem a possibilidade de fazer religião. E as religiões que não trabalham com esse ponto, o principal ponto aqui nós não podemos nos limitar em fazer as 4 atividades que os animais também fazem. E não basta só você falar de Deus, porque falar de Deus não é religião. Religião, como Srila Prabhupada dizia, é você conhecer Deus, amá-lo e servi-lo. Então, se você não conhece Deus, meu amigo, me perdoe, você não está fazendo religião. Você está simplesmente conversando sobre um ente abstrato. E é isso que a maioria das religiões faz. Conversam sobre um ente abstrato. Se você pergunta para eles um pouco mais detalhes, vai um pouco mais profundo, fala um pouco mais sobre esse Deus, eles não sabem dizer. Eles não sabem dizer. Então, não pode ser considerado religião simplesmente por se auto-intitular religião ou por estar falando o nome de Deus ou algumas coisas sobre Deus. Isso não define Deus. Tá? A maioria desses livros revelados, Bíblia, Torá, Corão, eles não falam muito sobre Deus. A própria Bíblia mesmo. O que ela fala sobre Deus na prática? Muito pouco. Ela fala mais sobre Jesus, os ensinamentos de Jesus, a vida de Jesus, várias parábolas, várias histórias. Mas e Deus? Onde está Deus nessa história? Que Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é um avatar, nós concordamos, assim como todos nós também somos filhos de Deus. Mas ele não é a nossa meta é Deus. Mas e aí? A Bíblia está oferecendo isso? Os outros livros estão oferecendo? Eles conseguem falar profundamente sobre Deus tanto quanto os Vedas falam? No próprio judaísmo, o nome de Deus é proibido. Você não pode falar o nome de Deus. Como assim? Esse é o ser que eu deveria ter como mais íntimo para mim. O ser que eu deveria conhecer melhor do que até eu mesmo. E eu não posso falar o nome dele, eu não posso saber o nome dele, ele fica restrito ao melite. Não, isso é algo extremamente, frustrante. Você ter uma religião que se propõe te conectar com Deus, mas na verdade ela não consegue fazer isso. E fica uma enrolação, fica aquela coisa. E no fim das contas eles dizem, não, você tem que orar e você tem que esperar a realização. Isso não existe. Com os meus sentidos imperfeitos, eu não tenho como alcançar. É por isso que os Vedas apresentam este princípio que é chamado de Apaurushaya, ou seja, a revelação de cima para baixo. Ou Deus se apresenta tal qual ele é, ou nós jamais conseguiremos compreender quem ele é de fato.
Só que Deus, ele não está simplesmente querendo se revelar para uns e não se revelar para outros. Não. Ele quer se revelar e para todos. Tanto que ele veio até a Terra. Krishna veio, ele descendeu há 5.000 anos atrás. E vocês podem ver que de todas essas escrituras religiosas, a única em que Deus diz, eu sou Krishna e eu estou aqui, é o Bhagavad Gita. Não só o Bhagavad Gita, as escrituras védicas de modo geral. Krishna é o único que se anuncia como Deus, no sentido real, não como qualquer oportunista. Então, de todas, na Bíblia, Torá, Corão, etc., etc., Krishna é o único que vem e diz, não, eu sou Deus, eu estou aqui. Ninguém vai falar em meu nome. Eu mesmo vim me apresentar. Eu sou assim. Eu faço isso, isso, isso. Eu quero isso, isso, isso de você. Eu tenho essas características, eu tenho essa forma, eu tenho esse nome, eu tenho essas atividades, eu tenho essas qualidades e atributos. A minha atividade é XYZ. Deus cria o mundo. Como que cria? Está explicado nos Vedas como que cria. Todo o processo científico, passo a passo de como é criado o mundo. Como que Deus vai destruir? Está tudo descrito tintim por tintim. Não é simplesmente os sinais do fim dos tempos. Isso é algo muito, muito insuficiente, muito superficial. Apocalipse, Gênesis, criou em 6 dias, descansou depois. Isso não é suficiente. Isso não, como se diz, não tava a barriga, não enche a barriga, né, daqueles que têm a fome, aquela fome real, né, de relação com Deus. E só quem pode oferecer essa relação direta com Deus são os Vedas. Krishna é essa personalidade que vai satisfazer os seus anseios em todos os aspectos. Bom, continuando aqui a leitura. Algumas pessoas elas recebem benefícios das atividades kármicas, atividades fruitivas, como sendo, na verdade, o que? Um resultado da mais alta auspiciosidade. Outros aceitam jnana, o cultivo do conhecimento impessoal de Deus, como sendo também fruto dessa mais alta auspiciosidade, bem como outros aceitam a prática do yoga, né, do Ashtanga Yoga. Mas todos esses resultados eles são refutados no Srimad Bhagavatam, que diz no verso 1.5.12: até mesmo uma partícula do conhecimento, até mesmo um conhecimento perfeito sobre o Brahman, né, o aspecto impessoal de Deus, na forma da liberdade, da liberação do seu karma, né, das reações kármicas. Não tem a beleza. E não tem beleza e é desprovido de devoção ao aspecto pessoal de Deus. Como, então, pode, né, uma ação fruitiva, né, que nem foi oferecida para Bhagavan, ser elogiada como algo que traz a maior auspiciosidade? E também considerando que elas são o quê? Problemáticas, tanto na sua prática quanto no seu processo de aperfeiçoamento. Ou seja, tanto na tentativa quanto no aperfeiçoamento em si. Ou seja, o verso diz que nada se compara à devoção a Deus, nada. Só que tem muita gente, principalmente na Índia inclusive, que dizem que o serviço ao homem é serviço a Deus. Isso é religião para eles. Outro dia me perguntaram sobre Vivekananda, né, da missão do Ramakrishna, né, Paramahamsa Ramakrishna, do Ramakrishna Mission. Eles são assim. O que eles chamam de religião é, na verdade, karma.
Não é nem Karma Yoga, é Karma, porque eles não creem em Deus também, em Deus pessoal. Então, eles fazem um trabalho social, né, ajudam os seres humanos, né, e acham que isso é um serviço para Deus e que isso vai dar liberação para eles. E ao mesmo tempo eles comem ovo, comem carne, né? Isso, inclusive os monges. Então, cadê a compaixão pelas entidades vivas? Eles, inclusive, têm um slogan, né, de que a compaixão pela entidade viva, né, equivale, né, à misericórdia divina. Agora, a entidade viva é só o ser humano ou são todos os seres? Né? Parece um cristianismo disfarçado essa missão Ramakrishna, que crê que os animais não têm alma. Só que eles, estando dentro da cultura védica, na verdade eles negam o próprio conhecimento védico. Inclusive o próprio Vivekananda, ele muitas vezes disse que a leitura dos Vedas ela não é melhor do que você jogar futebol. Né? Pelo menos jogando futebol você consegue, né, extrair um certo prazer, mesmo que temporário. Tá? Eles são contra os Vedas. Tem um famoso agora que é o tal do Sadhguru. Tá famoso agora no mundo inteiro, já tem até em português coisas dele. O Sadhguru, ele também é contrário aos Vedas. Ele critica, inclusive, né, os Vedas. Ele não pertence à cultura védica. Ele se apropria de elementos da cultura védica, se apropria de conceitos, mas ele não é um representante legítimo da cultura, o que dirá da religião do Sanatana Dharma védico. Ele, inclusive, diz que os templos, a função dos templos é simplesmente criar um ambiente de energia harmonizada e equilibrada para que, quando você entre, você se sinta bem ali dentro. Que a adoração das deidades não é a meta do templo em si, mas o templo é um local para você meditar. E que aquela imagem da deidade, ela é temporária, ela é praticamente inútil, tá? Em termos mais simples. Então, ele não representa a cultura védica, ele não representa o Sanatana Dharma. Mas muita gente que não estuda, que não tem conhecimento, acha que sim. Eu, para estar falando isso, já assisti muitas palestras dele. Eu assisto entrevistas, palestras, leio coisas de todos eles, para eu poder saber quem eles são e poder falar deles. Para poder o quê? Abrir o olho de pessoas, né, que às vezes querem se aventurar numa associação com essas pessoas aí, com esses falsos gurus, e vão acabar cometendo ofensas. E não estou falando apenas de leigos, estou falando inclusive de devotos de Krishna, que muitas vezes misturam muitas coisas. Tá? Então é importante nós termos um conhecimento profundo da causa, do que é cultura védica, do que é Sanatana Dharma, né? Para que nós possamos ter a capacidade de discernir, porque Kali Yuga tem muito enganador. Tem muita gente que vai se apresentar como, né, um representante legítimo da cultura védica, e vem aquele cara barbudo, cabeludo, né, que, né, sabe falar sânscrito, né, enfim. E as pessoas elas se seduzem por isso. Né? É muito fácil você ser um santo famoso na Índia. Muito fácil. Né? Basta você criar toda uma aura de iluminado, de sábio, e nem precisa ser. Basta o quê? Parecer. Kali Yuga é assim. Não precisa ser, basta parecer. Correto? Bom, voltando aqui. Um outro verso do Srimad Bhagavatam, que Gurudeva cita, que é o 11, 14 e 20, no qual Uddhava explica, no qual Krishna explica para Uddhava o seguinte: ó Uddhava, meditação, estudo dos Vedas, austeridades, caridade não podem me conquistar, tanto quanto a intensa devoção executada simplesmente para o meu prazer, para a minha satisfação. Então Krishna diz claramente, não adianta você querer fazer
outras atividades que não sejam Bhakti pura. E agora quem estiver interessado em saber o que é Bhakti pura, tem um estudo do Bhakti Tattva Viveka, que foi o livro anterior a este que a gente está lendo, onde eu explico tudo sobre o que é Bhakti. E o que não é Bhakti, principalmente. Então o significado deste verso é que a devoção pura a Deus é o único meio pelo qual nós podemos alcançar o quê? O benefício último, ou a auspiciosidade mais elevada. Essas instruções são dadas nas Escrituras reveladas. Ou seja, é a devoção que revela Deus para a entidade viva. E a pessoa suprema é controlada apenas através da devoção. Portanto, Bhakti, ou a devoção transcendental pura, é superior a todas as outras práticas. Apenas isto é a religião eterna da alma. No Srimad Bhagavatam 11, 14 e 21, Krishna ele diz também para Uddhava, eu apenas posso ser conquistado pela devoção pura, apenas. Então, este era o capítulo das divisões da religião. Religiões que são impermanentes, porque não apresentam nada que seja substancial, nem enquanto meta, nem enquanto prática. Religiões que são circunstanciais, ou seja, elas vão se adaptando de acordo com o momento, que a gente pode ver o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, como eles têm várias facções dentro deles, porque eles não conseguem interpretar de uma maneira uníssona, de uma maneira consensual as escrituras deles. Tá? Mas já a religião eterna, que é o Nitya Dharma, que é o Vaishnavismo, há um consenso, não só na prática, quanto na meta, e ambas, na verdade, são eternas e absolutas. Correto? Bom, então a gente vai encerrar por aqui e terminaremos o livro em breve, faltam apenas mais 2 capítulos. E a gente então continua na próxima aula. Ok? Um bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarvyasya kripa sindhubheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.